Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Cérebro em Ebulição. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lorena e eu sou uma adulta com superdotação. Através deste canal, eu ajudo adultos com o cérebro em ebulição a entenderem quem são, valorizando o seu modo de funcionamento atípico e a libertar o seu potencial. No vídeo de hoje, você vai entender um pouco mais sobre o adulto superdotado no mundo do trabalho, o que o caracteriza e que pode levá-lo ao burnout. Eu tenho recebido frequentemente perguntas sobre a relação entre o adulto com superdotação e o síndrome do esgotamento profissional. Mas antes de fazer um vídeo sobre o assunto do esgotamento profissional, do famoso burnout, achei importante falar sobre o que caracteriza o adulto superdotado no mundo do trabalho. Quais são as suas características e que destacam ele nesta área da sua vida. Muitos superdotados possuem uma vida profissional bastante complicada. Claro que cada superdotado é único e muitos conseguem se adaptar até mesmo a ter uma vida profissional bastante satisfatória. Porém, alguns nunca vão encontrar o seu lugar no mundo profissional e principalmente quando eles trabalharão para outras pessoas, que seja no privado ou na área pública. O trabalho pode ser uma fonte de realização, mas como pode ser também a causa da queda para uma pessoa com superdotação. Vamos ver um pouco mais sobre esse assunto? Eu vou apresentar para vocês algumas das características que distinguem os superdotados no mundo do trabalho. Lembrando que se o vocabulário citado aqui hoje neste vídeo não te for familiar, convido você a assistir outros vídeos do meu canal que eu vou deixar aqui na minha descrição, que vale a pena assistir. E para quem me segue também lá no Instagram ou no Facebook, quase todos os dias tem conteúdo novo sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de falar da hiperestesia dos superdotados. Eles sentem muita dificuldade para trabalhar em ambientes abertos, com layouts do tipo open space. Não sei se vocês conhecem aí no Brasil, aqui na França e na Europa é bastante na moda, assim, são espaços extremamente abertos, né? São abertos, com todos os escritórios juntos e não tem separações entre cada pessoa, entre cada escritório. Nestes ambientes abertos, com muitas pessoas, a estimulação sensorial será demasiada para o adulto superdotado, que também é hipersensível, né? E o mais difícil para ele, principalmente quando ele não conhece seu modo de funcionamento, serão os colegas, que não vão demonstrar o mesmo desconforto e que vão achar que ele reclama demais. Eu vivi muito isso no começo da minha vida profissional e me culpava muito por não suportar como os outros esses espaços ditos dinâmicos, propícios à estimulação da criatividade. Comigo, trabalhar em escritórios abertos tinha um efeito completamente inverso. Eu me dispersava e ficava super cansada e não era tão produtiva quanto eu poderia ter sido, né? Outra característica é a sua maneira de pensar, raciocinar, refletir até mesmo, né? Que é completamente diferente da dos outros. Sua maneira de pensar é fundada principalmente na sua intuição. Com ela, o adulto superdotado sabe melhor identificar as soluções e mais rápido que todos os outros à sua volta. Mas ele nunca vai saber explicar como ele encontrou a solução. Lembra, durante seus estudos, que por vezes você conhecia a resposta da pergunta que a professora tinha feito, mas você não sabia como chegar nessa resposta? Eu vivi muito isso, por exemplo, em matemática, física. Eu sabia a resposta final, mas nem sempre eu sempre tinha dificuldade para explicar o meu raciocínio
como que eu fazia para chegar até ela. Mais uma característica é a impaciência. O superdotado sabe pensar, trabalhar e compreender as coisas mais rápido do que todo mundo. Ele acolhe com muita incompreensão e impaciência a lentidão de tudo aquilo que ele percebe dos outros. Mas às vezes ele nem sabe que ele funciona mais rápido que os outros e por isso ele pode pensar que a pessoa está fazendo de propósito para ser lenta desse jeito. Sendo assim, ele pode se tornar agressivo, intolerante quanto a isso. Outra característica é a hipersensibilidade emocional. Diante dessa hipersensibilidade emocional, os superdotados podem ter dois tipos de comportamento. Ou eles bloqueiam completamente suas emoções, ou eles deixam suas emoções se expressarem livremente. E isso no mundo profissional é bem complicado, pois ou eles podem ser vistos como pessoas frias, insensíveis, ou serem julgadas como explosivas e depressivas. Se você lembra lá no meu primeiro vídeo, quando eu contei um pouco sobre a minha história de vida, eu expliquei que a minha maneira de ter a minha hipersensibilidade, inclusive no trabalho, foi de completamente reprimir as minhas emoções. Eu sempre passava com uma pessoa, assim, as pessoas tinham a impressão de que eu era uma pessoa assim fria, né, hipercontrolada, que dá uma sensação até assim dura, né, difícil para aqueles que estão em volta. E vocês sabem o que foi que aconteceu, para quem já assistiu, que justamente essa repressão das minhas emoções participou e muito para que eu fosse no burnout, que eu chegasse até o burnout, mas esse vai ser assunto para mais para frente. Outra característica é o fato que os superdotados são muito criativos e são sempre cheios de ideias. Essa sou eu a 200%. Eles possuem sede de liberdade para poder justamente utilizar essa capacidade como bem eles quiserem. Eles encontram soluções sempre muito criativas, inventivas, com verdadeiras soluções para os problemas que são propostos para eles. Podem ser verdadeiros aliados da mudança e da inovação nas empresas onde eles trabalham, claro, se eles tiverem a oportunidade. Também ligada a essa característica é a curiosidade intelectual, que leva muitos superdotados ao ramo da pesquisa científica, por exemplo. Esta sede de explorar novos caminhos, novas soluções, é uma verdadeira riqueza para o mundo e, infelizmente, ainda muito pouco explorada. Mais uma característica é a energia. Os superdotados têm uma capacidade a se dedicar ao trabalho fora do comum. Muitos fazem o mesmo trabalho em 2 horas, enquanto os outros farão esse mesmo trabalho em 2 dias. Porém, por causa disso, eles sofrerão de tédio no trabalho, de procrastinação. Na vida profissional, o superdotado utilizará uma pequena porcentagem das suas capacidades e isso é realmente uma pena para as empresas. Outra característica é a necessidade de sentido naquilo que ele faz. Os superdotados podem dar toda a sua energia para fazer um bom trabalho, mas isso não é a qualquer preço. É preciso que faça sentido para ele o que ele está fazendo, para que ele tenha motivação. E não somente sentido, mas que suas tarefas também correspondam a seus valores mais profundos. Ainda falando da minha última experiência profissional, por exemplo, eu lembro que uma das coisas que para mim foi decisiva no final do meu trabalho foi justamente isso, o fato que os valores da empresa não correspondiam mais aos meus valores naquele momento. Outra característica é a busca constante pela excelência. Quando um superdotado realiza um trabalho, ele sempre procura realizá-lo perfeitamente. Este perfeccionismo, que a gente já falou, de maneira completamente paradoxal,
pode levá-lo à procrastinação, porque a pressão que ele coloca sobre ele mesmo pode ser tão insuportável que ele vai precisar realizar o mais tarde possível esse trabalho. Ele vai procurar, né, realizar o mais tarde possível esse trabalho, justamente para adiar, né? Ele adia o momento de ter que realizá-lo tão perfeitamente. O que vai provocar para ele no final uma grande decepção, porque ele vai se dizer, eu poderia ter feito melhor se eu tivesse tomado tempo. Mas o superdotado pode também ser muito exigente com os outros, não somente com ele, né? Porque a gente falou aqui dele, mas ele pode ser muito exigente com os outros também e pode não compreender o que leva as pessoas a se contentarem de fazer tudo de qualquer maneira, de maneira básica. Claro, a seus olhos, né? Acho que isso não vale só para a parte profissional, não, gente. Vocês lembram lá do vídeo que eu falei sobre relações amorosas? Esse nível de exigência, de excelência, também faz parte também na vida privada, né? Este perfeccionismo, que é bem ligado ao sentimento de impostura que o acompanha desde a infância. Quando algo dá certo e que um trabalho recebe elogios, ele pensa logo que foi por sorte, né? Que deu certo dessa vez, mas que não vai se reproduzir novamente. Eu vivi isso muito durante os meus anos de trabalho, né? Sempre que eu entregava um projeto que era bem acolhido, eu encontrava todas as razões externas possíveis para dizer que foi graças a isso, graças àquilo, graças a fulano, que tinha dado certo o meu projeto. Mas que não era certeza que da próxima vez que eu fizesse esse mesmo projeto ia dar certo, né? Daí o que eu fazia? Na próxima vez eu trabalhava dobrado, pensando que isso, a única maneira de conseguir seria trabalhando um pouco mais. E é um verdadeiro círculo infernal, né? Fornecer sempre mais, melhor, sem limites. Outra característica é a necessidade de se sentir amado, que vem certamente também lá da infância. Para quem conhece as 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau, vou colocar a descrição aqui no vídeo, eu acredito que as feridas, eu já ia falando em francês, as feridas emocionais da injustiça e da traição, para mim fazem parte das principais feridas emocionais vividas pelo superdotado desde a infância e que tem um impacto bastante importante na sua vida adulta. Todas as outras também são muito interessantes de serem estudadas. Eu acho que vale a pena ler o livro. Como eu disse, eu vou deixar o nome aqui na descrição. Outra característica é a generosidade. Muitos adultos, quando descobrem sua superdotação, querem ajudar, fazer bem aos outros e nunca, nessa busca, né, de ajudar o próximo, eles vão se orientar muitas vezes para profissões onde eles podem ajudar através de sua experiência de vida, da sua experiência de vida profissional. Eles vão procurar, então, muitas vezes ajudar pessoas que sofreram como eles no passado. E isso vale tanto para o início da carreira, né, quando ele está começando os estudos, quanto mais tarde, quando ele descobre a superdotação bem mais tarde, como eu, ele vai procurar se fazer uma recolocação profissional numa área onde ele possa ajudar mais as pessoas. E por último, vamos falar, a última característica que eu vou citar hoje é o burnout. Os adultos superdotados, eles são mais suscetíveis de chegar ao esgotamento profissional. Esse assunto é realmente de extrema importância e ele pode ser bem vasto. Por essa razão, eu preferi que seria mais interessante tratá-lo em um outro vídeo na próxima semana, para que esse vídeo de hoje não fique longo demais, né? Que a gente não fique por horas ainda falando sobre esse assunto e que a gente se focalize na próxima semana sobre o assunto do burnout e do esgotamento profissional.
Para concluir o vídeo de hoje, vale a pena dizer que quando a pessoa superdotada ela não conhece a sua diferença, ela não pode, na verdade, né, compreender o porquê de não entrar nos padrões esperados pela sociedade. E ela acaba pensando que é ela que é anormal, que ela que não tem o seu lugar dentro da sociedade. Neste mundo que valoriza a estandardização, a singularidade do superdotado surpreende, incomoda. Neste mundo que valoriza principalmente o pensamento único, a independência de espírito do superdotado ofende, agride. Daí ele vai se construir, ele constrói este sentimento de que ele é excessivo, de que ele é sempre exagerado, em relação a essa norma que foi estabelecida pelo grupo dominante. Portanto, é super difícil para o superdotado aceitar críticas que raramente são acolhidas por ele sobre o que ele faz, mas sobre quem ele é, e que vai conduzi-lo a questionar a sua razão de existir. Aos poucos, tudo o que ele ouve é transformado, e quando alguém vai lhe dizer: nossa, mas você fez um trabalho ruim, esse trabalho não tá bom, né? Não ficou tão bom quanto poderia ter sido. Ele vai logo interpretar: você é muito ruim, você não é competente, você não é inteligente. Tudo que lhe é dito sobre a sua maneira de fazer é interpretado e acolhido para ele sobre a sua maneira de ser. Na maioria dos casos, certos de que qualquer pessoa poderia fazer as mesmas coisas que ele faz de maneira tão natural, tão fácil, ele somente verá o que os outros podem fazer e que ele não sabe fazer. Isso é bem difícil de ser vivido, né? A gente sempre a gente sempre pensa que aquilo que a gente faz de maneira tão fácil, porque é tão fácil, tão natural, a gente pensa que todo e qualquer pessoa pode fazer, que é uma coisa simples, que é uma coisa básica, e não valorizamos as nossas competências. Portanto, assim que o outro tem algo que eu não sei fazer, ele é bem melhor do que eu, e eu vou me sentir bem inferior. Daí eu me lembro uma frase que eu postei outro dia lá no Instagram. O problema com o mundo é que pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, enquanto os estúpidos estão cheios de certezas. O superdotado precisa compreender quem ele é, para parar de pensar que todo mundo funciona como ele, e principalmente parar de se culpabilizar por ser diferente dos outros. Mais uma vez, o autoconhecimento é a maneira para ele de compreender o seu lugar no mundo, sendo ele mesmo, compreender quem são os outros, o que eles esperam de você e principalmente o que você pode contribuir para o mundo com toda a riqueza que a natureza te presenteou. Eu vou ficando por aqui hoje. Deixe seu comentário e, se ainda não se sentir à vontade de escrever por aqui, me manda um direct pelo Instagram ou pelo Facebook, que eu terei prazer em respondê-lo. Não deixe de indicar também esse vídeo para aquela pessoa que poderia ser ajudado com o meu conteúdo. Fiquem bem e até a semana que vem para mais um vídeo da série Cérebro em Ebulição. Até mais!